Sua empresa mede tudo, mas decide melhor? Meu nome é Gustavo Missura e este é Novamente, o podcast da Nova Americana Business School para quem não quer ficar obsoleto sobre o impacto da inteligência artificial, tecnologia e comportamento no futuro dos negócios. 11º episódio do nosso podcast, hein? Você pode assistir ou ouvir o nosso podcast pelo YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e em outros populares agregadores de áudio na internet. Agradecemos desde já a todos que puderem fazer avaliações sobre o nosso podcast na plataforma onde você estiver assistindo ou ouvindo esse episódio. A tua opinião é muito importante para a gente. Deixa lá 5 estrelinhas para nós no Spotify. Muito, muito bom contar com a ajuda de todos vocês. Você também pode participar dos episódios do nosso podcast fazendo comentários nas plataformas onde você estiver assistindo ou ouvindo e também enviando mensagens e feedbacks por e-mail para o endereço contato@novamericana.com.br. Nova Americana é uma palavra só, tudo junto. NOVAMERICANA. Eu estou com Anderson, Isabela e Murilo Missura para conversar sobre o tema desse episódio. Tudo bem com vocês, meus caros? Fala, pessoal. Tudo certo por aí? Vamos para mais um episódio aí do nosso podcast novamente. Como o Gustavo disse, para quem não quer ficar obsoleto e saber muito sobre marketing aí. Tamo junto. Salve, salve. Mais um episódio, mais um dia para penetrarmos na mente daqueles que nos ouvem, nos assistem, com muitas provocações sempre muito atualizadas. E aí, aproveitando, essa questão das provocações, nesse mundo repleto de dados que estamos vivendo, eu já quero de cara começar com um aqui, falando dos dashboards, né? Tá na moda. Porque, esse é o grande X, né? Eu acho que isso vai nortear o nosso assunto, estar na moda. Será que ter dashboards, vai ser a solução de todos os problemas, né? Ou seja, por que os dashboards não significam tomar boas decisões? E aí, meus caros? Dashboard talvez a tradução melhor aplicada para essa palavra, Anderson. Me corrija aí se eu estiver errado, né? Eu não tenho um inglês muito bom, não. Mas eu acredito que a gente chama de painel de dados, algo assim, né? Se aplique aqui para quem não tem costume com esse termo. É isso que significa um dashboard, né? E assim como qualquer outro meio que a gente tenha para acessar dados, né? Para tomar conhecimento a respeito de dados, na minha visão, mais importante que o dado em si é o dado ser confiável. Porque o papel aceita tudo, né? E aí tem gente que sai colocando um monte de coisa no papel lá que nem sempre é verdadeira. Então tem que ter um cuidado inicial nesse ponto, tá? Porque se você tiver um dashboard, né? Uma outra maneira específica, qualquer que seja, para tomar conhecimento a respeito de dados, e esses dados forem inconsistentes, toda decisão proveniente desses dados, obviamente, será mal tomada, né? E é muito comum, se você perguntar hoje em dia, né, nós estamos em 2026 gravando esse episódio, sua empresa tem hoje mais relatórios do que tinha há 5 anos? É muito provável que as pessoas vão dizer que sim, né? A geração de relatórios, ela muitas vezes acontece de maneira automática, a partir de certas ações que você faz, a partir de certos registros, né, que você mantém. Então, isso acontece hoje muito mais rapidamente do que no passado, tá? Só que tem um detalhe que é mais importante do que gerar os relatórios, né? É tomar melhores decisões do que nós tomávamos, por exemplo, 5 anos atrás. Isso é o mais importante de tudo, eu vejo dessa maneira, tá? Acho que um ponto de partida inicial para a gente começar esse nosso bate-papo nesse episódio bacana é esse, né? Como que você vê, Murilo, essa parte? Concordo com você, viu, Gustavo? Os dashboards hoje em dia, né, cara, fazem parte de todo mundo praticamente, toda empresa, né? O pessoal ali antigamente tinha muito papel, né, com informações e tudo mais. Lógico, isso é natural com
com a tecnologia avançando aí e mudando a forma, né? Hoje em dia, você faz dashboard para qualquer coisa que tenha um número na empresa, se cria um dashboard hoje. Para todas as áreas, todas as segmentações da empresa. Na minha visão, cara, isso ajuda muito. Ajuda demais, sabe? Com as IAs hoje também aí, vai só facilitar cada vez mais, né, para a criação e tudo mais. E as empresas estão todas aí envolvidas nisso, as empresas de tecnologia estão criando ferramentas para facilitar as análises das empresas, né? Ô Anderson, não sei se você, né, e o Murilo também vão ter o mesmo ponto de vista do que eu, nesse sentido do que eu vou falar agora, né? Porque mais importante do que coletar os dados, né? Você colocar eles ali num painel, você ter várias diferentes ferramentas que fazem isso, é a gente conseguir identificar de fato, por exemplo, que canal realmente gera mais lucro para a minha empresa, onde que eu devo aumentar investimento, né? Que campanha eu devo colocar mais orçamento, o que eu devo fazer com relação a algo que não está indo bem. E, além de tudo isso, tem um detalhe importante que o Murilo comentou agora há pouco, né? Que as IAs ajudam muito. A IA, realmente, ela acelera as coisas, só que tanto para o bem quanto para o mal. Se você pedir para uma IA fazer uma análise sobre relatórios que estão com dados inconsistentes, ela vai fazer. Só que ela vai fazer uma análise, né, que não vai ser muito legal. Eu não sei se você enxerga aí, Anderson, por esse mesmo caminho, essa primeira discussão, né, que eu acho que é legal de a gente ter aqui nesse episódio, porque apesar de termos, né, tantas ferramentas à disposição, tantas coisas tantos dados sendo coletados e os dashboards gerados ali a partir deles, eu vejo que o mais importante é a gente, independente de volume, de agilidade, né, na análise, é a gente ter dados que são dados confiáveis. Nós temos vários pontos aqui, né? Primeiro que existe uma questão histórica e cultural, que as empresas, em geral, achavam assim, eu preciso de dados, de dados, de dados. E elas saíam coletando, né, muitas vezes de maneira aleatória. Com a IA, ficou ainda mais fácil, porque ela precisa de dados, ela trabalha em cima de dados. Só que o grande problema não é o volume. Eu acho que talvez algumas empresas, né, eu estou generalizando naturalmente, talvez não entenderam isso. Então, não é a quantidade de dados, não é a quantidade de dashboards, de painéis, como quiserem chamar, né, que vai fazer sentido. Então, isso a gente sempre deixou muito claro em vários episódios, em vários momentos, mas sim, de onde você busca esse dado, que é o que você falou. Segundo, você precisa de todos. Então, a galera precisa parar para pensar o seguinte, olha, qual é o meu objetivo? O que eu preciso encontrar para me dar informações suficientes, consistentes, e para que eu tome uma decisão mais assertiva. Não é? E aí, por fim, o complemento, que é aquela história da IA. As pessoas que eu digo também, de maneira muito genérica, elas estão confiando e depositando, né, toda essa confiança na IA. Mas é o que você falou. O dado está incorreto, o dado não é preciso, o dado pode estar desatualizado, querendo ou não, dependendo de onde você pediu, dependendo do que você pediu. Automaticamente, tudo que você tem ali em termos de relatório, ele vai estar comprometido. Né? Uhum. Então, eu acho que o grande problema tudo, né, que a gente tem que trazer aqui para a tona você sabe o que você precisa? Primeira coisa. Segundo, você sabe onde buscar esses dados, como pedir para a IA? A gente não vai deixar de pedir para a IA, que eu acho que é o que está em questão aqui, né? Mas é importante que você peça da maneira correta e que você saiba analisar também da maneira correta. Porque senão, né, você vai ficar totalmente à mercê de resultados inadequados, inapropriados. Então, eu acho que o X todo é assim, é saber mensurar, é saber medir, é o saber analisar. Eu queria até também levar para a discussão de vocês aí, será que as pessoas estão sabendo realizar tudo isso? Estão sabendo pedir?
Estão sabendo quais métricas, né, o que faz sentido para elas para uma tomada de decisão? Então eu Cara, estou olha, devolvendo com uma pergunta, né? olha que interessante essa pontuação, né, que você fez agora no final, principalmente. Tem negócio, gente, que, sei lá, o cara faz 50 vendas no mês inteiro só. Cara, é um volume baixo perto de outros. E aí, em casos assim, pode ser que você não precise de ter a intervenção de uma ferramenta especializada em fazer a análise, juntar volumes de dados enormes, porque vai estar tudo na tua frente, logo de cara, numa planilha simples. Você vai olhar as coisas ali e já entender, cara, tá? Então, acho que mais importante até de ter volume mais baixo ou mais alto, né? Isso também é muito relativo. É você, como o Anderson colocou, ter a capacidade de extrair informações, né, e tomar decisões a partir daquelas informações que você coletou que sejam positivas para o teu negócio, tá? Eu vejo muito nesse sentido, sabe, Anderson? Porque se a galera começar a querer enfiar dado e informação nos lugares aí, né, nas IAs principalmente, esperando que elas vão te devolver a fórmula mágica do sucesso para enriquecer em um mês, cara, não é isso que vai acontecer, né? E também se questionar, nesse sentido que o Anderson colocou agora, né? O que eu tenho aqui que eu já estou medindo? Quais que são os indicadores, né? Beleza, é um primeiro passo. Só que melhor do que isso é você perguntar: que tipo de decisão eu preciso tomar no meu negócio para chegar onde eu quero, tá? Ah, eu preciso aumentar o faturamento. Beleza, eu preciso vender mais, então, aqui no meu negócio para aumentar o faturamento. Ah, eu preciso vender mais, mas é para qualquer um que eu preciso vender mais? Será que a minha base de clientes atendidos, eles podem comprar mais do que eles já compram? Será que a recompra de algo que eu vendo faz sentido para quem já comprou de mim? Então, tem várias perguntas que você vai acabar fazendo a si mesmo antes de pensar em analisar os indicadores como um todo, né? E aí sim, respondendo essas perguntas, você vai chegar nas métricas que realmente importam para o teu negócio, tá? Porque pode acontecer, por exemplo, de um indicador ser muito importante para mim, mas para o negócio de uma outra pessoa ele ser irrelevante. E essa pessoa tem um indicador mega relevante para ela que para mim é irrelevante, né? Então, o erro muitas vezes não é medir pouco, é medir antes de saber qual decisão precisa ser tomada. E o grande X da questão também é assim, né, ô Gustavo? Existe um esquema que precisa estar muito claro na mente daqueles que nos acompanham aqui. Eu preciso de dados, isso é um fato. Todos nós precisamos de dados. Mas eu preciso organizar esses dados, é um segundo momento, né? Como eu vou organizar e quais são realmente os dados que vão fazer sentido? Eu não vou descartar, mas eu tenho que deixar alguns ali de canto e eu preciso saber organizar. E aí eu preciso o quê? Com base nisso, tomar essa decisão. Só que apesar da tomada de decisão ser o último passo, ele é o primeiro, é ele quem estimula a busca pelos dados. Eu já tenho que ter claro o seguinte: onde eu quero chegar? Né? Onde eu quero chegar? Eu tenho que ter claro isso. Olha, eu preciso e eu quero chegar num determinado ponto. Tá, para isso, quais informações, quais dados eu preciso, como é que eu vou organizar? Opa, e aí eu volto para o ponto de partida, que é a tomada de decisão. Empresas maduras, né, elas não tomam decisões, na verdade, sem conectar questões técnicas e financeiras. Então a gente fala muito de estudo de viabilidade, né? O estudo de viabilidade técnico e o estudo de viabilidade financeiro. Viabilidade técnico é o que você acabou de falar. Preciso vender para todo mundo? Faz sentido? Tenho capacidade de entregar? Preciso melhorar o meu produto? Preciso eliminar produtos do meu portfólio? Preciso agregar valor em alguns produtos? Preciso melhorar, alterar? Preciso melhorar minha comunicação? Então, tudo isso são questões técnicas. Ah, maravilha! Tenho todas essas informações. Vou tomar a decisão. Não, calma, leva para o financeiro. O quanto cada uma destas decisões, né, vai me custar. E o quanto ela vai? Provavelmente, aí claro, são previsões, quanto ela vai me devolver de resultado, não é? Com certeza. Acredito muito que tem que haver esse intercâmbio mesmo, acho que a palavra é essa,
esse intercâmbio aí entre áreas diferentes de uma mesma corporação, né? Para que você consiga realmente tomar essas boas decisões. Porque a gente vê, muitas vezes, em algumas empresas, acontece isso. Existe uma guerrinha, né, um ciúme do marketing com o pessoal do comercial e de vendas e outros departamentos, às vezes, né? Só que o negócio é um só, é o mesmo, né, gente? Então, nós temos que manter uma linha de raciocínio ali harmônica para que a gente consiga tomar essas melhores decisões, né? Ô Murilo, você tem alguma experiência, de repente até recente, vai, com alguma empresa que você conhece, né? Alguma empresa que você já atendeu, que, por exemplo, havia muito conflito entre quem fazia anúncio na internet e quem atendia o cliente, por exemplo, né? E as pessoas não conseguiam entrar num acordo para entender o papel de cada um mesmo e fazer a coisa andar? Sim, é um caso até não muito distante, até pouco recente aí que aconteceu. Só um adendo também do que o Anderson disse, você disse também mais cedo. Não adianta a gente querer medir muita informação de todos os departamentos possíveis, por exemplo, com dashboards, que é o tema principal do nosso podcast de hoje, né? Às vezes, cara, se você tiver algumas informações que já são pertinentes ao seu negócio, que já fazem tipo, funcionar, vamos colocar assim, você não precisa medir a empresa por um completo. Você faz as medições ali de cada segmento, cada setor, obviamente, mas para tomadas de decisões, nem tudo vai entrar para a diretoria, vamos colocar assim, tomar as decisões, né? Como o Anderson disse, pô, no financeiro, é viável esse tipo de coisa que a gente vai fazer agora, não é? Então, não é toda empresa por completo que você precisa analisar para tomadas de decisões. Beleza. No caso que você perguntou agora, tive alguns casos, não um só, tá? Principalmente aí nessas briguinhas, vamos colocar assim, né, entre setores. Cara, atendi um cliente que, beleza, tava lá fazendo tráfego para ele, tudo certinho, bonitinho, chegando os leads, ok e tal. Ele virou para mim um dia e falou, cara, pô, não tô tendo conversão aqui, tá difícil, não sei o quê, enfim. Aí, pô, vamos analisar, vamos conversar, tudo certinho. Começamos a conversar entre os setores. O departamento comercial é quem vai vender. E o departamento comercial estava com algumas falhas. Então, assim, identificamos as falhas, reestruturamos o comercial, reestruturamos tanto o comercial, a recepção da empresa, todos os setores envolvidos ali na parte da chegada dos leads através do tráfego, né? Cara, simplesmente resolveu 90% dos problemas. Só que era uma falta de comunicação entre os setores. Chegavam os leads, o comercial às vezes ou demorava para atender, ou atendia com má qualidade, enfim, sempre tinha algum problema. Resolvemos esses problemas, acabou. Os caras começaram a ter conversões, começaram a ter relativamente ali dinheiro no bolso, vendendo mais, e acabou esse problema. Existem problemas? Existem até hoje. Mas são coisas muito pontuais. Então, assim, se não houver comunicação entre os setores, vai continuar dando problema. E isso muitas empresas não entendem. A empresa vai falar assim, o marketing não está dando certo, o tráfego pago não está dando certo, eu estou investindo, não estou tendo retorno. Mas espera aí, será que é o tráfego que não está funcionando? Não é dentro da própria empresa que está com algum processo falho? Então, assim, tem que analisar desde o começo da cadeia até o final. Isso faz muito sentido de você olhar, né? Você que é dono de negócio, principalmente, e está nos ouvindo aqui, porque é comum acontecer esse tipo de conflito, como o Murilo relatou mesmo, né? Que eu perguntei para ele. E você começando a entender um pouco melhor dessas relações que existem entre os diferentes departamentos, para cada um cumprir o seu papel, é onde a gente começa a fazer uma operação, né? E criar processos também que vão fluir melhor, né? De maneira positiva. Certo, seu Anderson? Olha, o Murilo comentou algo extremamente interessante, importante, e que, infelizmente, acaba por passar desapercebido por muitas empresas. Eu não tenho um número preciso, um número exato do que eu vou dizer agora, porém, contudo, todavia, eu posso afirmar que, independente de qual seja o projeto, existem
artigos, livros, menções na internet, como quiserem chamar, que chegam a dizer que 70% do tempo, né, de um gestor, para qualquer projeto, seja o lançamento de um produto, seja a desmobilização de um galpão, seja a criação, ampliação de uma fábrica, seja para a venda de um produto, né, qualquer, 70% do tempo do gestor é dedicado para a comunicação interna, para a comunicação entre os stakeholders envolvidos ali, que é o que o Murilo falou. E isso o dashboard não vai mostrar. Ele vai te trazer os dados, né, do mercado, os dados de vendas, mas ele não vai te dar um dado que vai mostrar a efetividade ou não da sua comunicação. Ou seja, esses dados provenientes, organizados ali com o auxílio ou não da IA, se com o auxílio da IA, é importante deixar claro o seguinte: a IA, ela te ajuda na organização nesse volume, mas ela não vai melhorar, ela não vai mitigar, ela não vai eliminar a gestão inadequada, a gestão ruim. Esta decisão da comunicação ou da gestão é pertinente, como o próprio nome diz, aos respectivos gestores. Do contrário, não adianta você ter o volume de dados, não adianta você ter essa organização de dados, mas se esta tomada de decisão, esse direcionamento, estiver errado, não há dashboard, né? Ou IA que vai te ajudar. Tanto que a IA não vai corrigir um dado errado que ela recebe. Não é? Ela vai simplesmente, como você falou lá no início, ela vai te devolver a análise com base no que ela tem. Se o dado está errado, a análise vai ser em cima daquele dado. Só para eu concluir um raciocínio aqui, esses dias eu até comecei a escrever sobre isso. Não adianta você ter a informação, você querer ter o que há de mais moderno em termos de tecnologia, em termos de ferramentas ou sistemas, o Murilo pode falar isso com muita propriedade, né? Nessa parte de engenharia de sistemas, softwares e afins. Então não adianta você querer, eu vou começar a atuar com sistemas em que eu possa imputar os dados, ele vai me dar relatórios maravilhosos, eu vou atuar com uma gestão ágil. Aí eu vou fazer um trocadilho aqui. Não adianta você ter uma metodologia em projetos, que nem a gente fala aqui, que é uma metodologia ágil, e a sua equipe não é. Sim. Então, é isso, não adianta. Essa integração tem que existir. Aquilo que você adota como ferramenta, como sistema, tem que ser compatível, tem que ser entendível e aplicável e executado da mesma forma pelas pessoas que você está envolvendo ali no processo. Sim. Então, não é o dado, né? Mas é saber analisar os dados. Sim. Ô Anderson, acho que vai ser legal até a gente colocar aqui, né, nesse nosso episódio do podcast, algumas dicas relacionadas a tomadas de decisão para que as pessoas considerem e realmente melhorem esse lado delas, se ele não estiver bom, tá? Eu até listei aqui para a gente não esquecer, nesse período, 5 no total, né? 5 pilares, digamos assim, para empresas orientadas por decisões. O primeiro, estratégia, né? Toda mensuração deve responder objetivos de negócio. Então, se você não tem objetivo definido, como é que você vai querer medir alguma coisa? Não tem como, tá? Então, antes de medir, tem que definir objetivos. Quais são os objetivos que nós temos no nosso negócio? Você pode definir, por exemplo, um mesmo objetivo, mas colocando períodos de tempo mesmo diferentes para chegar no objetivo como um todo, né? Menores ali. De repente eu tenho ali o objetivo anual de faturamento da minha empresa é X. Legal. O semestral é X, meio X, não sei, né? O trimestral, o mensal, o quinzenal, o semanal. E assim você desmembra esse objetivo grandão, digamos, para correr atrás dos menores, que aí os menores depois somados vão resultar no grandão. Se você coloca só um objetivo específico, né, gente, para um ano, por exemplo, e não define outros menores dentro desse período, fica um negócio muito aberto, né? Aí vão empurrando com a barriga, aí chega um mês para acabar aquele ano que a gente determinou,
metade do objetivo ainda não foi concluído e vão querer fazer metade em um mês. Não faz, né? A gente tem que ir fazendo degrauzinho por degrauzinho, né? Para a somatória da coisa como um todo ficar bacana. Depois desse, estratégia que eu falei primeiro, dados. Não basta acumular as informações, né? É preciso integrar dados de marketing e de negócio, sobretudo. Se você não faz a integração, como a gente falou um pouco antes, inclusive, que causa um montão de conflitos, né, que o Murilo comentou, e por aí vai, você vai ter muito problema, com toda certeza, para você tomar decisões melhores, né? Tem que ter essa integração de dados. Um outro pilar interessante aqui, metodologia. Nenhum modelo resolve tudo sozinho, né? Atribuição, incrementalidade e marketing, né? O mix de marketing ali, de modelos, eles têm papéis complementares, tá? Esse tipo de coisa também é legal de a gente falar, porque não adianta querer resolver tudo de uma vez só, né? Tudo de uma maneira meio atabalhoada. Você tem que ir formando as coisas, mesmo que pouco a pouco, e mesmo que de maneira lenta, né? Mas com consistência. É isso que vai permitir que você cresça. Em todo negócio é assim, no nosso próprio negócio é assim. Se o nosso negócio tiver só Murilo, Anderson e Gustavo executando as tarefas, a gente chega num teto muito rápido, tá? Então nós temos que ter outras pessoas envolvidas para que cada um faça a sua parte, para que todos juntos possam construir algo grande, né? Eu vejo muito nesse sentido. Antes de vocês voltarem aí a pontuar e fazer os comentários de vocês, né? Só para terminar os outros dois pilares, digamos. Decisão, né? Que toda análise precisa terminar em uma decisão concreta. E por último, governança, que é necessário definir quem decide, quando decide e quais são as métricas que orientam essas decisões, né? Não deixar tudo em aberto. Ah, o fulano faz, o ciclano, né, vai se preocupar com isso. Cada um assumir mesmo as suas responsabilidades e fazer a coisa acontecer. E de repente, se não está acontecendo e você percebe que tem uma outra parte envolvida que não está tomando as decisões que deveria, conversa com a pessoa, pô. Fala, fulano, essa parte aqui, você não está conseguindo dar conta? É porque não tem tempo de fazer, né? Outras atribuições e funções estão tomando o teu tempo de um jeito que não te permitem olhar também para isso aqui, e assim fazendo correções para cada um realmente cuidar daquilo que pode e consegue, e o que não consegue, a gente tem que colocar gente que consiga fazer. Sim, concordo aí com esses pilares que o Gustavo disse aí, né, Anderson? Eu acho que são fundamentais, né? Agora um adendo aí também nessa parte final que o Gustavo disse. Cara, se não tiver a delegação ali de cada função, de cada trabalho, cada exercício que precisa fazer dentro da empresa, né? Fica muito bagunçado, né, cara? É igual o Gustavo disse, deixa lá que o Anderson faz. E tipo, você não faz, peraí, mas e se o Anderson não tiver com tempo, então não souber executar aquela função como você sabe, pô, você tem que ajudar. Pô, se, sei lá, eu tenho na minha meta aqui da semana, do dia, do mês, eu tenho que fazer X, Y, Z de trabalho. Eu não estou conseguindo executar esse trabalho no tempo hábil, porque alguma outra coisa, como o Gustavo disse, está tomando tempo, cara, tem que ou replanejar ali tudo, ou conversar com uma outra pessoa e pedir ajuda, né? Não adianta você querer abraçar o mundo e não vai dar conta. Se, no nosso caso mesmo, a nossa empresa, cara, nós temos as nossas funções e sempre está planejada durante o dia, durante a semana, o que vai fazer. Ó, de tal hora até tal hora é tal função, de tal hora até tal hora é outra função. Chega no final do dia, opa, poxa, faltou eu terminar aquele trabalho ali, mas até amanhã eu consigo terminar. Se é uma coisa que dá para jogar para outro dia ali, beleza. Mas se for um negócio urgente e você acabar esquecendo, porque já tem muita coisa na sua cabeça, tem que pedir ajuda ali, o auxílio, ou até mesmo se programar melhor. Às vezes a própria pessoa ainda não está programando o seu dia corretamente para executar todas as funções, né? E aí eu acho que assim, o Gustavo foi cirúrgico nessa colocação desses 5 pilares, e da palavra de ordem, né? Essa integração, tá? Essa integração de cada um desses pontos. E aí o complemento do Murilo, em relação a não adianta somente olhar para os dados, mas você não
entender ou não se organizar para tal. E aí, falando nessa questão de não adianta somente olhar para os dados e não saber integrar. O que acontece? Vamos supor que amanhã, né, a sua empresa perdesse absolutamente todos os dashboards. Perdesse. Nossa, mas eu tinha dashboards bonitos, maravilhosos, muito bem desenhados, né, visualmente falando, né, acho que eu me fiz entender aqui, mas vamos supor que ela perdesse todos os dashboards. E aí? Você, se acontecesse com você que nos assiste, você que nos ouve, você que nos acompanha, você ainda assim, sem ter esses dados explícitos ali para você, perdeu tudo, você ainda saberia tomar as decisões corretas, ou seja, saberia qual decisão tomar? É um risco grande você ficar refém, né, de uma maneira específica de acesso aos dados, né? Se você tem um jeito de analisar hoje, e como o Anderson colocou, vai que amanhã muda, o perder talvez aqui, não só no sentido de as coisas não existirem mais, mas pode ser que haja uma mudança realmente em como aquilo é gerado, né, em como você acaba tendo acesso, e nós temos que ter a flexibilidade de nos adaptar a esse tipo de mudança, ou então realmente é uma perda catastrófica que pode acontecer, sei lá, por alguma razão, né, um dia, e continuar andando, né, gente? Não tem como só você condicionar a tua atuação a um jeito específico e achar que aquilo vai ser igual para o resto da vida, né? Porque não é. Muito bom, meus caros. Então, dessa maneira, né, com essa pergunta final que o Anderson colocou aí, acho que é legal a gente deixar para o pessoal também refletir. Gente, coloca nos comentários aqui, ó, seja no Spotify, no YouTube, né, onde você estiver ouvindo, os pontos de vista de vocês. Quero, inclusive, agradecer a galera que tem feito isso já, mesmo no nosso início de jornada aqui no podcast, né? Tem bastante gente que já está ouvindo aí e trazendo feedbacks legais para nós, comentando, como eu falei, participando. Isso é muito gostoso. Quem quiser sugerir também pautas, fiquem muito à vontade. A gente busca muita coisa legal para entregar para vocês, mas também estamos abertos aqui a produzir de acordo com o que vocês sugerirem. Queremos agradecer, né, para você também que chegou até o final com a gente em mais um episódio aqui do nosso podcast, é o 11º, como eu falei no início, inclusive, né? Uma marca interessante aí, ó. O da semana passada que nós gravamos, né? Foi o 10º, e a gente vai caminhando semana após semana para a gente poder produzir mais conteúdo de qualidade e entregar bastante coisa legal para todo mundo que nos ouve. Então, muito obrigado a você que chegou mais uma vez com a gente até aqui. E nos despedimos dessa maneira, então. Nos vemos no futuro, meus amigos. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Valeu, até mais.